Olá, meus amigos. Então, promessa é dívida. Eu disse que nós íamos falar sobre o prazo nos juizados especiais, no processo do trabalho e no processo penal. E para me desincumbir dessa tarefa, eu trouxe a ajuda aqui dos meus amigos. Sou o professor Luiz Delori, trabalho com processo civil, vocês sabem, nós fazemos parte do projeto Tudo do Novo CPC e a gente tem um alienígena, não é isso? Intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro, né? Legítimo, ilegítimo, pertinente, impertinente. É isso, a gente vai ver. Vamos ver. Olá, senhores, sou Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves, professor de Penal e Processo Penal. Fui convidado aqui pelos colegas para participar desse debate. Vamos falar um pouquinho sobre prazo e um pouquinho também sobre prazo processual penal. Foi convidado ou convocado? Intimado. Então pronto, vamos ser Intimado. técnicos. Sejamos técnicos em relação a isso. Vamos lá. Prazo no processo civil vai se contar em dias úteis. Todos? O professor André já enfrentou isso. Então agora a gente tem a polêmica. Processo do trabalho, juizados especiais e processo penal. Vamos começar com o processo do trabalho? Vamos embora. Então, no processo do trabalho, não que eu seja assim um especialista em processo do trabalho, mas no processo do trabalho, o que acontece? Nós temos uma regra especial lá na CLT, que é o artigo 775. O artigo 775 diz que os prazos no processo do trabalho são contínuos. Então, a partir dali, o TST ele editou uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 39. Essa instrução normativa, ela buscou dizer, afinal, o que do novo CPC se aplica ou não se aplica ao processo do trabalho. E nessa instrução normativa, o TST apontou os prazos em dias úteis do novo CPC não se aplicam ao processo do trabalho. E por que não se aplicam ao processo do trabalho? Porque há uma regra especial na CLT e essa regra especial prevalece sobre a regra geral do novo CPC. E no processo penal, hein? Como é que a coisa anda lá no processo penal? Senhores, no processo penal, igualmente como no processo trabalhista, os prazos processuais são contados em dias corridos. Disposição específica do artigo 798 do Código de Processo Penal. 798 do CPP indica que os prazos correrão em cartório e serão contínuos, não se interrompendo em finais de semana, feriados e inclusive férias forenses. É importante também falar, senhores, que no processo penal, o mesmo artigo 798 tem alguns parágrafos, e o parágrafo primeiro é muito importante. Ele também indica que exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. O curioso é que o prazo penal, que é diferente do processual penal, é o inverso. No prazo penal, pelo artigo 10 do Código Penal, inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do final. Volto a repetir, no processo penal não, 798, parágrafo 1º, inclui-se o dia do final e exclui-se o dia do começo. Que é a mesma regra do processo civil. A mesma regra do processo civil. De contagem, não de fluência. Porque nós temos no processo civil, portanto, dias úteis, no processo penal, dias contínuos, no processo do trabalho, dias contínuos. Senhores, também é curioso e é importante notar, principalmente para você, aluno, é a súmula 710 do STF. O STF já decidiu que, diferentemente do processo civil, os prazos no processo penal contam-se da efetiva intimação e não da juntada aos autos do respectivo mandado. Curioso. Então, quer dizer, a gente tem uma linha geral de a lei previu de forma diferente do que o Código de Processo, a gente vai seguir esse caminho. E aí tem o caos. Quem que é o caos? Juizados especiais. Juizados especiais cíveis, JEC, juizados especiais federais, JEF, Lei 9.099, Lei 10.259, não prevêem forma de contagem de prazo, diferentemente do processo do trabalho e diferentemente do processo penal. E aí o que a gente tem? Como primeira informação, que seria o óbvio, estes prazos seguiriam, afinal são prazos processuais, seguiriam o que diz o Código de Processo Civil. E aí a INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Magistratura,
editou uma série de enunciados e disse expressamente que os prazos em dias úteis são aplicáveis ao juizados especiais. Aí então todo mundo feliz. Beleza. Então, se tem regra especial, conta de forma diferente, prazo contínuo. Se não tem regra especial, aplica por analogia, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. Na semana da vigência, a professora deve lembrar disso, na semana da vigência do novo CPC, em março de 2016, foi divulgada uma notícia. Não é código, não é lei, uma notícia. Pauta bomba. É, mais ou menos isso. Dizendo o quê? Que o pessoal do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, iria entender, quem sabe, no próximo encontro deles, que os prazos nos juizados seriam em dias corridos. Dito e feito. No encontro do FONAGE foi editado um enunciado para dizer que no juizado especial cível os prazos são contados em dias contínuos. Aplicando o quê? CLT de forma subsidiária? Sei lá, porque o Código de Processo não é interpretação histórica, interpretação de sei lá de quem. Qual o fundamento? Celeridade. E para tornar a coisa mais bagunçada ainda, o FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, editou um enunciado dizendo o quê? Que os prazos são em dias úteis, que nem o novo CPC. Ah não, mas é que a celeridade na Justiça Federal é diferente. Pois é, né? O parâmetro, o critério é outro. E o melhor de tudo, tem juiz do JEF que diz, aqui na vara, prazos em dias corridos. E há alguns juizados especiais que dizem, aqui o prazo é em dias úteis. Senhores, não dá para ser feliz, né? Cada um com seu CPC. Pronto. Então cada juiz vai montar o seu novo Código de Processo. Ou melhor, o seu Código de Processo. É isso. Bastante complicado, não é? Muito. Esse é o nosso projeto para discutir CPC. E veja, até tem espaço para gente de fora. Alguma coisa aí, mas foi muito útil para nos ilustrar. Agradecemos muito Eu que agradeço a sua presença. a possibilidade de poder participar. Muito bom. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até logo. Até logo.